Estamos gravando já, né? Tá, sim. Tudo bem, perfeito. Então, abrindo formalmente aqui os debates, primeiro eu gostaria de, em nome do Comitê Gestor da NewGen Kansas CBC, agradecer a todos os presentes, tanto os autores quanto aos especialistas que auxiliaram nesse debate, auxiliaram também no desenvolvimento e aprofundamento dos artigos dos próprios autores. Na data de hoje, nós debateremos, então, 2 artigos. O primeiro a ser debatido vai ser o conflito de leis na arbitragem internacional, interações entre a LGPD e outras legislações de privacidade em demandas plurilocais, da Gabriela de Ávila Machado, da Júlia Cassi Montagnese e do Rafael Tridico Faria. E, na sequência, discutiremos também o Split, Brazilian Arbitration and Data Protection in the Midst of a Fractured World, do André Tunes do Nascimento. Contamos hoje, então, com a colaboração de 3 especialistas na área, que tenho certeza que muito colaborarão para o desenvolvimento dos artigos. Primeiro, temos a professora Karen Klenk Franco, professora da Faculdade de Campinas, a sócia do Barcelos Duvas de Advogados, Karen. Temos também o Diego Machado, professor da Universidade Federal de Viçosa e doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e o Pedro Silveira Campos Soares, sócio de Gabriel Advogados, professor da IBMEC de Minas Gerais e vice-presidente da Camargo. Abro, então, formalmente os trabalhos, passando a palavra a Júlia, que vai realizar a apresentação. Então, a Júlia, por até 15 minutos, para fazer um breve resumo do artigo apresentado. Muito obrigado. Perfeito. Bom dia, meu nome é Júlia. Em nome dos coautores desse artigo, eu vou fazer algumas breves considerações e depois eu passo a palavra um pouquinho para o Rafael, ele também comenta, a Gabriela, no que quiserem intervir também, fiquem à vontade. Bom, como a gente bem sabe, a arbitragem internacional, ela reúne partes de territórios diversos e, por si só, essas demandas plurilocais já abrem muito espaço para discussão, tanto doutrinariamente quanto na prática, sobre a lei aplicável na disputa, no procedimento, na convenção, mas aqui a gente vai falar um pouquinho da lei substantiva em si. A nossa reflexão vai no seguinte sentido: por que não encontraríamos a mesma situação de escolha ou até mesmo de conflito de leis quando o assunto é privacidade e proteção de dados? E essa reflexão, ela existe porque a grande maioria dos países já possuem legislações até robustas tratando do assunto. E ainda existe um fator complicador a tudo isso. As legislações internacionais que analisamos, assim como a LGPD, possuem um alcance extraterritorial e podem ser, sim, submetidas a indivíduos que não seus nacionais, fazendo com que diversas leis de privacidade se encontrem aplicáveis em uma determinada arbitragem internacional. Dito isso, exploramos aqui como resolver o problema de múltipla aplicabilidade, seja de muito conflito ou até harmonioso, uma harmoniosa interação entre essas leis. E chegamos a algumas conclusões através de teses que já vêm sendo praticadas na arbitragem internacional, quando necessária a eleição de uma lei aplicável à disputa. Sem falar em conflito, por enquanto, a aplicação das leis de privacidade não nos parece concorrentes. A gente aborda isso tendo o entendimento de que não há uma predileção de uma legislação de privacidade em detrimento de outra nessas demandas plurilocais. E sim, existe uma complementariedade de seus significados, dispositivos e até princípios para que exista uma maior efetividade da proteção dirigida às pessoas naturais e de seus dados, como é natural, por serem normas tipicamente garantidoras de direitos fundamentais, como a LGPD, como a GDPR, e outras que a gente abordou no nosso artigo, elas possuem princípios e regras muito harmoniosos entre si, quando não idênticos,
A gente vê até que, às vezes, uma copia a outra e vice-versa. Então, vemos aqui a complementariedade como uma forma de superação da discussão sobre uma única lei aplicável e soberana, e mais como uma ferramenta de preservação da ordem pública daquelas nações envolvidas no debate, e até mesmo para que a sentença arbitral não seja anulada depois, sob esse argumento. Tá? Então, a gente entende dessa forma, mas é claro que essa ferramenta para unificar o entendimento, ela não vai ser possível de ser utilizada sempre, porque o cerne do debate, até do nosso artigo, é que as normas podem vir a colidir, e muito excepcionalmente, porque elas são muito similares, mas elas podem. Então, nesse caso, o conflito das normas de privacidade, ele pode ser solucionado e por diversas ferramentas. Então, não só através de uma convenção entre as partes, então, na cláusula compromissória ou no compromisso arbitral, deixar expressamente dito que se houver um conflito entre as normas, no caso prático, não houver um consenso entre aquelas normas soberanas para aquele caso, é possível aplicar X norma. Ou então, e aí como uma segunda opção, a gente não elenca uma ordem, mas ser dirimido pelo próprio tribunal arbitral. Até acho que, se a gente for falar em ordem, entra num assunto de soberania das partes na arbitragem, um dos seus princípios basilares. Mas a gente também entende que ele pode ser dirimido pelo próprio tribunal arbitral a partir das técnicas de aferição e determinação de lei aplicável. Então, conforme doutrina e jurisprudência, é possível determinar uma norma que naquele caso e naquele assunto, e somente onde gera a dúvida e o conflito, uma norma prevalece a outra. Muito similar, assim, ao que a gente vê hoje de hermenêutica jurisdicional, em que não é que uma norma se sobrepõe à outra, não, isso nunca, mas que naquela situação específica, um entendimento prevalece. E aí a gente entra com diversos mecanismos, até jurisprudenciais, para definir como escolher, então, a norma que vai prevalecer naquele momento. E a gente pode trazer até o Sul América versus Denessa, o caso aqui no Brasil, que a gente tem um modelo trifásico e até, ainda que ela não se aplique plenamente, porque a gente está falando de uma cláusula de validade de lei aplicável à cláusula, e aqui a gente está falando de lei aplicável à matéria, né, ao caso, ao direito substantivo. A gente pode pegar como analogia esse tipo de manifestação de outros casos ou até da terceira fase. O que mais? A gente, além de abordar esses aspectos, temos pleno conhecimento e abordamos também a problemática de que quando é parte da disputa um objeto relacionado ou meramente que atravessa direito e privacidade e proteção de dados, também existe discussão se seria possível levar a arbitragem a essa discussão por se tratar de um interesse público. E pelo menos quando envolvendo o Brasil, que é muito rigoroso com esse tipo de manifestação. E a gente entende que utilizando a harmonia das legislações, como a gente falou previamente, até poderia ser uma forma de invalidar esse debate, porque o nosso interesse não é que prevaleça uma norma sobre a outra, mas sim atuar com complementariedade dessas normas. O nosso artigo abordou mais ou menos isso, esses conceitos, esses debates, porque a gente entende que já existe o debate da lei aplicável
E as normas de privacidade, elas vieram para trazer esse debate ainda mais acirrado, porque a privacidade nos diversos países, elas ultrapassam suas fronteiras e, porventura, vão ser aplicáveis 3, 4, 5 normas diferentes em uma mesma situação. Então, o que escolher? É um assunto complicado, tem diversas ramificações, diversos debates que podem surgir desse tema, mas a gente tentou trazer um pouquinho a reflexão, talvez uma solução. A gente sabe que isso pode vir a ser alterado pelos tribunais, pelas sentenças, pela jurisprudência que está caminhando nesse sentido. A gente acabou de ter a vigência da LGPD, então este assunto vai caminhar a partir de agora. Então, trazemos também um pouquinho do debate sobre a arbitragem institucionalizada e como tratar um dado numa instituição pode ser muito complexo, porque essa instituição, como todo um corpo, precisaria securitizar todas as outras legislações que estão naquele caso. Então, ela precisa obedecer não só o seu regulamento, não só a lei do seu país, mas outras normas e políticas de privacidade internacionais, estrangeiras, e isso é um trabalho muito árduo. A gente iniciou esse debate, mas com certeza não foi o nosso foco para esse momento. O nosso foco é a discussão das leis de privacidade dentro de uma arbitragem internacional e como elas podem, sim, entrar em conflito. E agora eu deixo com essa introdução breve. Acho que o Rafael fazer algum comentário, se quiser, ou a Gabriela, alguma intervenção que achar. Eu vou pedir licença, porque eu tenho uma audiência daqui a pouco, então eu vou aproveitar para falar antes do Rafa, se estiver tudo bem por vocês. Na verdade, é um comentário breve. A gente também comenta no artigo, ao final, que ainda está por vir, a gente ainda está por entender qual vai ser o papel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E eu acho que ela vai ter, além, claro, de trazer uma regulamentação ou de preencher algumas lacunas que a lei deixou, eu acho que ela vai ter um papel importante na hora dessa definição, não na definição, né, de qual lei aplicar, mas como a gente vai tratar esse conflito de lei. A nossa lei, ela foi praticamente copia e cola da legislação europeia, então por isso elas são bem parecidas, mas com as outras legislações também, né? Eu acho que então fica aqui só esse meu comentário, que foi algo que a gente comentou no artigo, e é algo que eu estou ansiosa para entender aí como é que vai funcionar. Acho que do meu lado, o que eu gostaria de acrescentar é que a própria GDPR, quando entrou em vigor na Europa, ela já trouxe um grande desafio para o resto do mundo, inclusive, de como aplicar a GDPR e trazer ela para dentro dos ordenamentos nacionais dos outros países, porque a aplicabilidade dela era em relação aos cidadãos europeus. E não fazia menção ao território da Europa, não eram só empresas europeias, não eram só quem estava atuando dentro do território, atingia empresas do mundo inteiro, né? Então, até por isso, eu acho que a grande parte dos países, eles se espelharam muito na GDPR quando eles trouxeram as legislações nacionais para dentro dos seus países. Mas, mesmo assim, existem algumas disposições que, né, a gente sabe como funcionam os processos legislativos muito bem aqui no Brasil e nos outros países também, imagino que tenham discussões que forcem a alterar algumas coisas, alguns dispositivos, para adequar até mesmo a própria realidade daquele país. Então, a GDPR e a LGPD ela já tem um grande desafio de aplicação, né, de aplicabilidade extraterritorial.
Então, isso no direito público. Quando a gente fala do judiciário de cada nação. Agora, quando a gente fala de arbitragem, que comumente são demandas multinacionais, de empresas com um porte um pouco maior, esse desafio vai se tornar cada vez mais, como eu posso dizer, mais recorrente, porque a gente sabe os desafios que existem quando existem arbitragens multinacionais, mas normalmente existem mecanismos para escolher uma legislação sobre outra, porque existe muito mais um vínculo territorial, né? Onde foi causado o dano, onde não sei o quê, mas para LGPD e GDPR e as outras legislações sobre o mesmo tema, é muito difícil você estabelecer um vínculo territorial. Então, nosso artigo ele busca trazer algumas ideias de como podem ser solucionados esses problemas. Até acho que eu faço uma última observação. Nós, como advogados praticantes, a gente acaba vendo muito empresas estrangeiras se relacionando com clientes nossos e vemos os contratos que abordam sempre uma cláusula muito completa, às vezes nem tão completa, mas sobre privacidade e proteção de dados. E, ao final do contrato, estabelece a forma de arbitragem como o meio de resolução de disputa. Então, o contrato acaba sendo uma das ferramentas cruciais para o tribunal arbitral tratar desse assunto e até não ficar nos limites daquele, mas utilizá-lo como base e elemento de conexão muito forte. Então, a gente entende que existem muitas ferramentas para o tribunal fazer essa eleição, fazer a escolha, se vier a ter algum conflito prático na matéria. Acho que a gente encerra por aqui. Ficamos muito contentes com a oportunidade. Gostaríamos de agradecer o espaço e todas as observações que puderam contribuir com o nosso trabalho. Fizemos aqueles ajustes e viemos enriquecendo o trabalho desde então e enriquecendo um debate que achamos aqui extremamente necessário. Vimos que ninguém abordou esse assunto, mas para nós é uma das questões mais latentes da arbitragem internacional e privacidade e proteção de dados. Júlia, muito obrigado. Rafael, Gabriela. Então, creio que com essa exposição inicial a gente pode então, começar nossos debates, apenas fazendo uma função de moderador. Vou passando a palavra, então, a cada um dos debatedores para o que quiser comentar. Acho que nesse primeiro artigo a gente pode começar com a professora Karen. Professora, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer muitíssimo o convite. Faço isso no nome do Bernard Pott, que aqui está. Saúdo você, os meus colegas aqui de avaliadores, né? Não é bem uma banca, mas enfim, estamos aqui avaliando. E também gostaria de parabenizar os autores do artigo, porque eu acho que vocês foram muito corajosos, né? É uma seara nova, é um tema muito novo a ser enfrentado, e eu acho que a melhor forma de tentar solucionar, né, ou orientar as coisas é começar a escrever sobre isso, né, e trazer esse debate. Então, já parabenizo desde já por essa iniciativa. Eu entendo que quando a gente fala de uma legislação de privacidade, proteção de dados pessoais, principalmente relacionada à solução de conflitos, a gente tem que parar e fazer uma radiografia dos tipos de conflitos que podem surgir sob essa legislação. Então, o que eu traria aqui para vocês é vocês pensarem um pouco mais e talvez direcionar o artigo ou até separar quais potenciais conflitos poderiam surgir. Olhando a LGPD, assim como o GDPR, a gente pode pensar em conflitos relacionados aos titulares dos direitos, né, de privacidade e proteção de dados pessoais, que são sempre pessoas físicas,
em relação a uma empresa, pessoa jurídica, pelo fato dela empresa ter desrespeitado as regras de governança, as regras de transparência para tratar a sua, enfim, os seus dados pessoais. E a gente pode imaginar em conflitos envolvendo duas pessoas jurídicas, dois controladores, ou um controlador e um operador, no tratamento de dados de uma pessoa física que gerem um descumprimento e por conta da responsabilidade solidária existente na LGPD, por conta da responsabilidade solidária existente na LGPD, a gente tem uma questão de alocação de responsabilidade entre essas duas pessoas jurídicas, no sentido de que qual a cláusula contratual que aloca essa responsabilidade, quem deve ser responsabilizado, né? Então, aqui a gente tem dois focos de conflitos. Então, se a gente pensa sob o ponto de vista dos direitos fundamentais e realmente a privacidade já está, né, dentre os incisos do artigo 5º, e a gente tem uma PEC, que é a Proposta de Emenda Constitucional 17 de 2019, que pretende incluir a proteção de dados pessoais como um direito fundamental, embaixo do artigo 5º, que teve uma movimentação muito recente, na semana passada, foi aprovada pelo Senado e foi agora para a Câmara dos Deputados. Então, a gente vai ter efetivamente um reconhecimento direto do direito fundamental à proteção de dados pessoais, e entendendo essa diferença entre privacidade e proteção de dados pessoais. Privacidade é uma liberdade negativa. Aqui ninguém entra, aqui ninguém pode interferir nessa esfera a menos que tenha o meu consentimento. Proteção de dados pessoais é uma liberdade positiva, né? Então, desde que obedecidos alguns princípios, e a LGPD é muito principiológica, e acho que isso é um ponto que vocês trouxeram, as legislações elas são muito parecidas entre si, e isso ajuda muito, e é uma flexibilidade que existe na lei para deixá-la atual. Desde que obedecidos alguns princípios, existe uma possibilidade de que os dados pessoais circulam, um reconhecimento de que eles têm valor econômico e são utilizados pelos sujeitos, né? Então, quando a gente lida com arbitrabilidade objetiva, a gente tem que estar pensando que tipo de conflito que a gente está lidando. Se a gente está lidando com um conflito entre duas empresas, duas pessoas jurídicas a respeito do descumprimento da legislação de proteção de dados pessoais, eu não vejo problema nenhum. Se a gente está lidando com um conflito em relação ao descumprimento da legislação em relação a um sujeito, pessoa física, sim, né? Então, está aqui uma questão para vocês pensarem. Eu acho que o texto não abordou isso e ele permeia, né, diversos argumentos e essa distinção, para mim, é fundamental para que vocês consigam trazer uma argumentação que pare de pé, tá? Eu gostaria de chamar a atenção para as guidelines da OCDE, que são guidelines estabelecidas em 1983, 82 e revistas em 2013, que são o berço de todas as legislações de privacidade ao redor do mundo, inclusive o GDPR, e é por isso que os princípios são muito parecidos. Então, se vocês olharem as guidelines, lá estão esses princípios todos. Eu acho importante, dentro do âmbito da arbitragem internacional, a gente mencionar isso no texto. Em relação à transferência internacional de dados e a aplicação extraterritorial da lei, eu acho que eu brinco, né, sempre que eu debato essa questão, que a gente tem uma nova forma de fazer tratados internacionais, que é simplesmente colocar uma lei com aplicação extraterritorial. E as legislações de compliance têm essa característica. Então, se você pegar a UK Bribery Act, a legislação americana, o que você faz para tornar a lei mais efetiva? Você responsabiliza os sujeitos do seu território em relação a atos ocorridos no exterior por suas subsidiárias ou relações contratuais que você teve. A LGPD não faz nada diferente disso. Então, essa aplicação extraterritorial não é bem assim. Na verdade, se eu tenho uma transferência internacional de dados relativos a pessoas que estavam no Brasil, eu tenho uma obrigação de que o país para o qual esses dados estão indo tenha o mesmo nível de proteção ou maior do que o nível de proteção conferido no Brasil. Se isto não ocorrer, há um descumprimento da lei
e há uma responsabilização da empresa no Brasil. E a mesma coisa acontece em relação à União Europeia. Então, a transferência internacional de dados, você tem que olhar de onde o dado está saindo e para onde ele está indo. E a responsabilização na saída de dados está no país de origem e não no país de entrada. Então, acho que isso é importante vocês terem. Uma questão importante que a LGPD traz no artigo 33, os incisos 1 e 2, que realmente é uma inspiração muito grande, quase uma cópia do GDPR, são as formas de você viabilizar essa transferência internacional de dados. E o primeiro caso, que é o inciso primeiro, são as decisões de adequação. Então, se um país celebra um convênio, um acordo com outro país, entendendo que a legislação de privacidade e proteção de dados daquele país tem um nível adequado de proteção, qualquer transferência internacional de dados entre ambos os países está liberada. Isso acontecia em relação à União Europeia e Estados Unidos sob o Privacy Shield, que vocês trouxeram. Só que o Privacy Shield caiu no ano passado com o Schrems 2. E isso não está refletido no artigo de vocês, então precisa atualizar. Está escrito que ele ainda está em vigor. Então, se a gente estiver falando de um procedimento internacional entre empresas que estão em países onde existe uma adequação internacional, uma decisão de adequação, eu não teria essa questão. Tá? Se eu não tenho uma decisão de adequação, como é o caso do Brasil, não existe nenhuma decisão de adequação envolvendo o Brasil até hoje, eu teria que ir para as questões relativas ao inciso 2 do artigo 33. Então, eu tenho que recorrer a Standard Contractual Clauses, SCCs, normas corporativas globais, organismos certificadores, e tem mais alguma que eu não estou me lembrando agora. Então, o que acontece e como que as empresas estão permitindo que isso aconteça atualmente? Por meio das cláusulas contratuais standard. Tá? Então, existem cláusulas contratuais standards emitidas pela União Europeia, pela Comissão Europeia, pelo Data Protection Board europeu, que são utilizados todas as vezes que as empresas europeias celebram contratos internacionais que implicam a transferência internacional de dados. A NPD ainda não emitiu nenhuma regulamentação nesse sentido, e aqui no Brasil a gente usa, então, as cláusulas contratuais padrão standard da União Europeia nesses contratos também. Uma coisa muito importante entre as empresas é fazer um Data Processing Agreement, porque esse contrato de compartilhamento de dados vai colocar exatamente quais são as atribuições de cada um em relação a esses dados pessoais. E no contrato você aloca a responsabilidade. Então, enfim, essas são questões que eu acho importante vocês terem em consideração na hora de se debruçar de novo sobre o artigo de vocês. Eu acho que principalmente é isso. Muito obrigada. Obrigado, professora. A gente passando aos demais debatedores, eu gostaria de saber se a Júlia ou o Rafael gostariam de fazer algum comentário, sem prejuízo, obviamente, de melhor pensar sobre os comentários trazidos para eventualmente incorporá-los no artigo. Certeza. Muitos desses apontamentos são fundamentais. Eu, inclusive, já elenquei aqui algumas coisas, alguns ajustes que realmente são devidos e agradeço o olhar tão cuidadoso. Perfeito. Então, acho que a gente pode progredir para não sei, do professor Diego, professor Pedro, algum de vocês quer falar primeiro? A gente pode fazer um primeiro, depois a gente inverte. Pode ser por mim, que for. Tudo bem, então. Está ótimo. Perfeito, professor. Tem a palavra. Pode falar? Bom, primeiramente eu quero agradecer ao Bernard, quero, assim, parabenizar também pela iniciativa. Certamente esse tipo de reflexão já é certamente bastante produtiva e com assim, o resultado, publicação desses artigos vai fomentar um debate tão necessário como a professora destacou
a Karen, né? Eu quero, então, assim, também cumprimentar o Pedro, a Karen, todos os colegas que compõem aqui essa né, banca examinadora, como diz, e parabenizo aos autores assim, pelo tema e pela abordagem, né? Realmente, como a professora Karen destacou, acho que requer coragem também de abordar um tema por ser explorado, né? Logo, então, no início, assim, dessas discussões sobre as repercussões da LGPD. Eu, assim, vários aspectos que ela ressaltou, faço coro à professora, acho que ela destacou muito bem aqui alguns dos pontos relevantes. Eu vou tentar contribuir, assim, então, naquilo que eu anotei, fiz algumas anotações aqui que eu acho que não foi abordado, ou alguma tônica talvez diferente que eu possa dar àquilo que a professora Karen destacou. E eu acho que, em primeiro lugar, eu quero assim, reforçar mesmo esse apontamento que ela fez a respeito do tipo de conflito, porque foi exatamente essa uma grande falta que eu percebi do artigo. Assim, eu acho que você endereçar para quais tipos de problemas, são os tipos de conflitos que podem surgir e que a arbitragem ela pode colocar como um mecanismo assim, realmente eficaz, eficiente para resolver essas disputas, eu acho que realmente fica mais, assim, vocês vão conseguir realmente trazer uma mensagem ou tratar um problema de uma maneira e ser mais propositivos, né? No sentido de que quando nós lemos, a princípio pela primeira leitura que eu fiz, parece um pouco solto, assim, você não navega direcionado para um tipo de problema a ser resolvido, né? Então, nesse ponto, uma coisa que a professora abordou sobre os Data Processing Agreements, existe realmente, apesar de não haver na LGPD uma menção, assim, uma obrigatoriedade de haver esses contratos entre agentes de tratamento, entre controlador, processador, entre controladores, talvez isso também acho que também é viável nós percebermos. Isso, é claro, está dentro do campo da autonomia privada, e, assim, é um campo a ser explorado, sim, e eu até recomendaria como um texto, até com base na LGPD, recentemente publicado pelo professor, me fugiu aqui o nome, professor do FMG, eu vou lembrar ainda, Leonardo Parentoni. Parentoni. Isso. Ele escreveu um texto sobre ele tenta, então, trazer um conceito de controlador e distinguir as noções entre controlador e processador, e ele aborda também, então, esse campo de contratação, né, ou dentro desse aspecto entre os processadores, os contratos que podem ser firmados. Bom, era só, acho que, esse ponto que eu gostaria também, então, de salientar, fazendo mais uma vez coro à professora Karen. Na página 11, vocês fizeram uma menção de que, quando houver conflitos entre duas ou mais leis aplicáveis a uma determinada demanda arbitral, deveria ser feita uma ponderação. Como ficou só uma menção, uma afirmação solta, eu não entendi bem o que seria esse tipo de ponderação. Acho que talvez como sugestão eu colocaria assim, talvez desdobrar ou detalhar melhor o que seria essa ponderação sugerida, como se na prática ali o tribunal arbitral, enfim, poderia fazer isso. E, por fim, assim, algumas considerações que eu acho que vale a pena levar em consideração, e isso acho que também foi tocado pela professora Karen, a ideia de privacidade e proteção de dados. Vocês não fizeram uma opção metodológica de distinguir
mas me parece que, né, pelo desenvolvimento que nós temos atual, seja até a doutrina até aqui no Brasil, e jurisprudência, lembrando da decisão do STF, no caso IBGE, já então temos assim, elementos para se distinguir os dois conceitos. Então, apesar de ser muito comum tratar privacidade e proteção de dados como sinônimos, talvez uma tomada de posição em relação a esse ponto, não, a gente entende que são sinônimos por essas razões, ou vamos distinguir, eu acho interessante, dado o nosso contexto. Na página 2, vocês fazem menção de que as proposições legislativas em matéria de proteção de dados, elas tiveram origem na década de 80. E aí, eu, na verdade, gostaria assim, só de lembrar que na década de 70 nós tivemos as primeiras leis no Land Hesse, foi a primeira, se não me engano, de 71, e tivemos outras leis. Então, dentro do campo, aí dentro da estrutura do Estado alemão, outras leis estaduais, poderia assim dizer, a lei federal alemã, a lei francesa de 78 também, o Privacy Act nos Estados Unidos de 74, e, enfim, acho que vale a pena considerar isso. E nesse sentido, um outro ponto também, aí reforçando o que a professora Karen falou a respeito dos guidelines da OCDE, eu sugeriria também dar uma olhada nos Fair Information Practice Principles, que a origem ela se remonta a um relatório que foi publicado em 73 por um comitê que foi formado no Congresso americano, que tem lá assim, a origem desses princípios, que realmente aí, são base para os guidelines e para diversas leis de proteção de dados, estão lá também. Bom, eu vou parar por aqui, só por causa do tempo mesmo, e mais uma vez parabenizo aí a vocês pelo texto e fico à disposição. Obrigado, professor Diego. Mais uma vez, Júlia, Rafael, vocês gostariam de algum comentário antes de a gente passar os comentários do professor Pedro? Bom, eu gostaria de agradecer, todos também muito pertinentes, com certeza vão enriquecer muito. Fiz várias observações do que pode ser melhorado nesse sentido e já peguei algumas referências também que nós falhamos em mencionar até com relação ao histórico da formação das legislações. E eu agradeço por ter enfatizado essa questão dos conflitos. Justamente porque não mencionamos os conflitos, fica até um pouco mais difícil discutir o que seria tirado da arbitragem e jogado como interesse público efetivamente e o que pode ser mantido na arbitragem. Acho que nessa parte, com certeza, engrandeceria muito o debate. Então, já fiz essa observação e acho que vamos caminhar por aí também. Agradeço. Ótimo. Então, passando agora a palavra para o professor Pedro. Obrigado, professor. Obrigado, querido Bernard. Agradeço muito ao convite do New Gen. É muito importante estar aqui discutindo esse tema, que é um tema realmente novo, pelo menos na doutrina brasileira. Tenho muito prazer de estar com a professora Karen e com o professor Diego Machado. Não os conheço pessoalmente, mas fica aqui o conhecimento virtual, enquanto nós não podemos nos ver pessoalmente. Já inicio parabenizando os autores, Gabriela, Júlia e Rafael. O texto é muito interessante e importante. E faço coro ao que Karen e Diego colocaram. E eu, ao ler o artigo, me lembrei de uma palestra que eu assisti do Luiz Olavo Batista, do professor Luiz Olavo, em que ele falava de duas coisas importantes na redação do artigo. Um, é enquadrar bem o seu problema, e dois, é qualificar bem o instituto jurídico que você está discutindo. A professora Karen já trouxe uma questão muito importante no artigo, que é, você está falando de privacidade ou de proteção de dados? Uma é liberdade positiva, outra liberdade negativa. Mas eu vou um pouco além. Eu acho que o ponto central que para mim ficou um pouco obscuro
de que tipo de demanda, de problema ocorrido na arbitragem os autores estão discutindo. Por quê? Em certo momento, parece que a discussão é sobre contratos que envolvam tráfego internacional de dados, processamento de dados, e em outros momentos a questão parece ser problemas do fluxo transnacional de dados no âmbito do procedimento, como vou mandar uma petição para o exterior ou coisa do tipo. São duas questões diferentes que exigem tratamentos diferentes. Então, é necessário dar um enfoque melhor no artigo e talvez até dividir esse artigo em 2 artigos. Acho que ficaria interessante. O segundo ponto é que logo na introdução, no primeiro parágrafo, surge o conceito de extraterritorialidade, que ele conversa muito com tráfego internacional e circulação internacional de dados, mas que é importante, como eu disse antes, qualificar o que é extraterritorialidade, começar com isso. E a professora Karen trouxe um exemplo muito interessante, que é tentar comparar com o que já existe de normas com aplicação extraterritorial. O FCPA, Lei Anticorrupção dos Estados Unidos, tem a chamada Long Arm Jurisdiction, em que eles conseguem capturar condutas ocorridas fora do território dos Estados Unidos. E acho que algo muito próximo a isso acontece também nas legislações internacionais de proteção de dados. E um outro ponto que deriva disso é falar de extraterritorialidade, portanto, qualificar o que é extraterritorialidade, sinto que está faltando isso, e, de outro lado, trazer qual é o verdadeiro problema da lei aplicável à arbitragem. Vocês trazem isso ao discutir lex arbitri, discutir a lei aplicável à convenção de arbitragem. Mas eu acho que é mais do que isso. Vocês podem, por exemplo, buscar as 3 representações da arbitragem discutidas pelo professor Gaillard numa das suas obras-primas, que é discutir se a arbitragem é jurisdicional, é contratual ou é deslocalizada. Se você adotar a terceira teoria, aí o problema relativo ao fluxo de dados fica um pouco menor, pois, afinal, não haverá território a servir de limitador para a atuação do árbitro. E dentro disso, uma série de perguntas derivam, que é, por exemplo, será que mesmo se as partes inserirem qual é a lei aplicável a questões relativas à proteção de dados na cláusula arbitral ou no contrato, será que isso seria oponível a um juiz de um terceiro país que venha a se sujeitar ou venha a deparar com essa questão? Nós sabemos que no Brasil a escolha de lei em direito internacional privado é algo que vem sendo cada vez mais flexibilizado, mas é ainda um pouco obscuro. E um segundo ponto relevante também no que toca a essa questão é, ainda que se discuta que um contrato firmado no Brasil possa ter essa eleição, como que ficaria isso no âmbito de uma arbitragem internacional? Então, é importante que os critérios de lei aplicável fiquem mais explícitos no artigo. E aí, caberá a vocês a escolha. Vocês vão falar sobre casos em que a matéria subjacente é a proteção de dados, ou vocês vão falar sobre problemas no trânsito internacional de dados no âmbito de um procedimento arbitral. Eu fiz anotações capítulo por capítulo e queria passar algumas delas bem rapidamente. Na introdução, você já colocam vários normativos, ou normativas, como vocês utilizam. Acho que vocês poderiam limitar. E, principalmente, quando se fala da lei californiana, talvez valha a pena deixar para um segundo momento, porque ela mudará. Teve a aprovação da nova lei, o CPRA, em 2020, ela vai começar a valer em 2023, portanto, o artigo vai ficar um pouco desatualizado. Mas, além da lei californiana, tem a lei de Virgínia, também, que é bastante interessante nesse contexto. Então, se vocês forem discutir
Estados Unidos, talvez valha também trazer a lei de Virgínia. Talvez uma forma mais interessante seja focar nas estruturas normativas, que seria o seguinte: algumas leis de proteção de dados são mais centralizadoras, elas alcançam e se resolvem em si mesmas, né? Vamos dizer, a GDPR é um pouco assim. Outras leis, como a da Austrália, são mais delegatórias. Por exemplo, elas deixam para os próprios organismos, empresas, criarem sua própria regulação privada. E há terceiras leis que são mais deslocalizadas, mais específicas, como no caso dos Estados Unidos, que as leis são estaduais. Então, vocês poderiam tratar mais do gênero e não das espécies, e assim deixar o texto um pouco mais fluido. No capítulo 1º, tomar cuidado realmente com o Privacy Shield, que não é mais aplicado, e tomar cuidado, isso eu sempre verifico nos artigos, com generalismos, do tipo, isso aí pode ser até uma chatice minha mesmo, mas do tipo, é sempre assim, muito se discute, não há fronteiras no ciberespaço, ou seja, questões muito contundentes que não sei se são tão assim. Você pode até falar, por exemplo, se você pegar a estrutura sobre a qual a internet é ancorada na China, é uma estrutura mais limitadora. Tem questões em que não é possível acessar a partir de servidores localizados na China. No capítulo 1.1, eu entendo que discutir o que é dado pessoal foge um pouco do enquadramento da questão. Talvez valha a pena extrair. Eu acho que, em certos momentos, o autor tem que partir do pressuposto que seu leitor sabe de certas coisas. Se ele vai estudar fluxo transnacional de dados, ele deve saber o que é um dado. Talvez o artigo não precise dedicar tanto espaço a isso. Quando vocês lembram da GDPR, nesse capítulo 1.2, talvez valha trazer casos que distinguam a GDPR da LGPD. A GDPR tem uma questão muito central na circulação internacional de dados, que é o conceito de estabelecimento comercial. E é um conceito que deu pano para a manga para inúmeros casos, principalmente envolvendo a Microsoft e o Google, que estabeleciam filiais na Irlanda para ordenar toda a atividade realizada na Europa. E aí surgiu a discussão, mas nós estamos falando de um dado que é europeu ou é um dado que veio dos Estados Unidos? Há inúmeros casos que vocês podem localizar. Um muito importante que envolve o Google foi foi decidido pelo CNIL, que é a Agência de Tratamento de Dados da França, e valeria muito a pesquisa por vocês. Tomar cuidado ao colocar como se fossem antônimos a arbitragem institucional e a arbitragem internacional. Em alguns pontos há esse conceito. Na verdade, não é assim, né? Acho que a arbitragem institucional pode ser internacional ou nacional, ou doméstica. E também tomar cuidado ao trazer conceitos muito importantes para o direito que talvez não sejam tão relevantes para o artigo, ou não tão relevantes para o enquadramento que se dá ao artigo, como, por exemplo, falar de autonomia. A autonomia tem um conceito muito importante para a Convenção de Arbitragem, mas tem um conceito muito importante para o direito civil como um todo, no contexto da autonomia privada. E talvez não seja muito o cerne da sua questão. No capítulo 3, e aí eu chego um pouco no que o professor disse, que diz respeito à questão da ponderação. Eu vejo que, às vezes, a ponderação é colocada como o remédio para os males das diferenças de posicionamentos entre leis, e talvez esse não seja o caso. Talvez um passo atrás a ser discutido é se realmente o Brasil deveria ter seguido a GDPR como se fosse algo assim imutável, que devesse ser seguido como a expressão máxima da boa legislação sobre proteção de dados. Não estou aqui fazendo uma crítica sobre o conteúdo dela, ela é importante. Mas há situações e situações. A GDPR é dentro de uma
um direito quase que comunitário, que tem uma aplicação muito específica, e que se refere a uma localidade bem diferente da posição econômica, política e social que o Brasil ocupa, e das preocupações que o Brasil deve ter enquanto um celeiro de empresas de tecnologia e um celeiro de fluxo de dados. Aqui entram e aqui saem dados, daqui entram e daqui saem dados. Então, talvez valha ter essa discussão anterior. Para chegar numa abordagem mais crítica do artigo 33, tão bem lembrado pela professora Karen. Será que o Brasil tem que ter realmente um regime de adequabilidade, tal como o da Europa? Será que não teria um outro caminho? Como ponderar juízos subjetivos de adequabilidade? Será que essa proposta de complementaridade ou de ponderação, ela é factível em todos os cenários? Se pretende discutir isso do ponto de vista da arbitragem, é necessário que vocês respondam a essas perguntas. E deixar para a opção final das partes, talvez seja uma possibilidade, mas talvez não. Talvez o país no qual essa convenção vier a ser executada, ou a sentença arbitral vier a ser objeto de pedido de reconhecimento, pode ser que aceite ou não aceite. É importante trazer esse tipo de conotação. No mais, eu fiz alguns comentários de redação que depois eu mando para vocês por e-mail, mas acho que o artigo está no caminho certo, sendo necessário talvez um pequeno correção de enfoque do artigo para que vocês entreguem um trabalho que será realmente muito útil para a comunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Júlia, Rafael. Eu acho que, só adicionando aqui um pouco, e agradecendo o comentário de todos os professores, debatedores aqui nesse painel, eu acho que realmente um dos grandes desafios que a gente teve ao elaborar o artigo, Julião me corrija se eu estiver falando besteira, foi realmente dar um enfoque mais apurado em relação ao tema, porque é um tema realmente muito grande, e a gente tentou tratar talvez de uma forma um pouco mais geral, mas sem dúvida nenhuma que os apontamentos feitos aqui vão dar um norte bem mais apurado para a gente conseguir focar e fechar um artigo bem mais específico. E agradecer de novo a todos aqui presentes hoje. Obrigado, Rafael. Júlia, quer comentar alguma coisa? Eu agradeço muito essa questão dos generalismos. Eu tive isso trouxe de volta os momentos em que a gente estava tentando estabelecer as bases, o que a gente entendia que poderia ser regra ou que não. Então, realmente, é um cuidado que precisa ser tomado. É muito bom ter comentado isso, porque nós conseguimos revisar o que a gente deixou passar como um conceito geral e até que faça abrangências que não são aplicáveis. Então, eu agradeço essa colocação. Agradeço muito se puder enviar os comentários detalhados. Eu espero ter acesso a essa gravação para que eu possa também revisitar algumas ideias, porque às vezes escapa, às vezes com amadurecimento melhor nós conseguimos manipular a informação e tentar engrandecer o trabalho. E a questão da ponderação é um assunto muito delicado mesmo. Eu entendo que possa ter ficado um pouco solto, um pouco genérico, porque quando a gente fala em hermenêutica, ponderação ela pode vir de alexia, ela pode vir de diversas fontes, ela pode ter significados diferentes em países diferentes, e acho que o que nós quisermos dizer com ponderação vai um pouco na linha das formas de determinar uma lei aplicável, e ponderação, na verdade, seria um cuidado
do tribunal em entender o caso concreto e o que funciona para ele, o que estabelece maior vínculo com determinada ideia ou com determinada legislação ou território, e eu acho que seria imprescindível a gente esclarecer, então, nesse momento, numa revisitação do texto, o que a gente entende por ponderação e como isso pode ser compreendido na arbitragem internacional. Então, eu agradeço muito todas as colocações. O doutor Pedro, acho que fez um apanhado de tudo e ficaria mais que contente em receber seus apontamentos por e-mail. Eu vou deixar à disposição o meu e acredito que agora, com o comentário dos 3 especialistas, a gente vai poder trabalhar em linhas mais concretas e o nosso objetivo, de fato, é que esse trabalho possa ser uma base, uma orientação para a comunidade jurídica. E acho que agora vai ser mais possível ainda, e agradeço de coração. Obrigado, Júlia. Como a gente tinha mencionado no e-mail, caso também os demais autores dos que estão aqui no painel queiram fazer algum comentário, também se sintam-se confortáveis para isso. Então, André, você teria algum comentário, elogio, crítica ao artigo dos colegas? Assim, a princípio, queria só parabenizar mesmo pelo artigo, achei muito legal. E talvez, se houver tempo, uma pequena complementação, uma dúvida, na verdade, a respeito da aplicação do Sul América. Me causou um pouco de surpresa, porque me parecia que estávamos tratando em paralelo, né, de questões diferentes, né, lei aplicável à cláusula arbitral e lei de proteção de dados. E aí, queria até, porque foi uma dúvida mesmo que eu tive na leitura, comentar com os autores como foi o racional por trás e qual seria o fator de legitimação para a aplicação desse caso por um julgador numa situação em que proteção de dados esteja envolvida. Perfeito. Vou fazer essa observaçãozinha. A gente até fez um parágrafo tentando assimilar a aplicabilidade na proteção com a fase 3. E acho que seria interessante se a gente esclarecesse melhor o que a gente quis dizer com isso e até aprofundar um pouquinho, porque é uma ferramenta que não se aplica no direito material, mas a gente entende que os steps eles são muito interessantes para a gente abordar o direito material também. Então, acho que seria interessante até mencionar jurisprudências diferentes também, para poder mostrar como é o raciocínio por trás da eleição da lei aplicável. Muito obrigada, André. Perfeito. Acho que isso, então, conclui o nosso debate para o primeiro artigo. Agradeço mais uma vez a todos os professores pela colaboração. Antes de progredir para o artigo do André, eu gostaria de saber se vocês achariam necessário fazer uma pequena pausa de 5 minutos e depois a gente retorna, ou seguimos imediatamente? Uma pequena pausa? Tudo bem. Então, em 5 minutos, são 11h05 agora, 11h10, então a gente retoma com o texto do André. Tá bem? Obrigado. Comentários mais detalhados, a gente pode contatá-los diretamente por e-mail, faz por meio daquele e-mail onde veio a convocação copiando todos? Tem algum padrão? Você está no mudo. Mil perdões. Talvez o mais fácil seja centralizar através do e-mail da Newgen. Vocês encaminham para o nosso e-mail e nós enviamos para os autores. Nós também estamos gravando, então a nossa ideia seria mandar os comentários junto com a gravação, até para facilitar, rememorar os pontos trazidos. Perfeito, obrigada. Muito obrigado. Aliás, posteriormente também à reunião, nós devemos mandar tanto para os autores quanto para os especialistas um formulário de feedback que a gente está querendo sempre aprimorar a forma de realizar essas chamadas de artigos. Então, se puderem, seja críticas, comentários, elogios, assim, muito bem-vindos, tá? Vi que o Pedro agora também já voltou, então acho que a gente pode retomar os debates agora com
agora com o artigo Split, Brazilian Arbitration Data Protection in the Midst of a Fracture World, do André Tunes do Nascimento. Então, André, você tem a palavra. Oi, gente. Então, acho que vale aqui uma pequena apresentação antes, né? Então, meu nome é André Tunes, eu trabalho no Max Rosado Toledo César Carmona, advogados, no departamento de arbitragem. Me formei não faz tanto tempo assim, foi agora no fim de 2019. Então, esse é, na verdade, meu primeiro artigo e fico muito feliz seja nesse âmbito, né, em que eu possa discutir, melhorar com professores especializados. Muito legal mesmo. E, bom, então vamos lá para uma breve exposição aí de 15 minutos, e convido mesmo durante essa exposição, se tiverem complementações, interrupções, perguntas, porque o assunto é complexo, mas mais que isso, eu sinto que ainda há uma certa distância entre o assunto, proteção de dados, e a vivência como um arbitralista, a vivência para quem trabalha com arbitragem. E estudando um pouco melhor o assunto, né, que o assunto me era estranho antes, né, me causou uma certa surpresa, para ser bem sincero, porque o que é o dado, né? O dado, ele é fundante a toda atividade adjudicante, porque a arbitragem pressupõe o relacionamento de dados que vão ser contrastados com um determinado paradigma e disso se obtém um resultado deontico. Então, a LGPD está regulando o que vem lá atrás, no começo dessa atividade adjudicante, que pressupõe o processo arbitral. Então, a LGPD, assim, dada a vênia, né, da analogia, mas a LGPD está para a arbitragem, assim como uma legislação ambiental está para a atividade econômica. Ela está regulando o dado, a matéria-prima de que o árbitro precisa para julgar os fatos. Bom, tendo isso em mente, eu me dediquei ao que eu chamaria de aspecto dinâmico da LGPD, que é essa transferência internacional de dados, que eu justamente acredito que é nessa seara que tensões ficam mais visíveis, e a gente pode identificar os impactos da LGPD para o nosso mercado arbitral, mas também para mercados arbitrais, digamos assim, concorrentes. Né? A gente pode identificar, para usar uma terminologia smithiana, vantagens e desvantagens comparativas da nossa normativa. Bom, e para isso, antes, é claro, eu estabeleci algumas premissas do que eu estava tratando, né, que é a transferência internacional de dados. Eu utilizei uma espécie de técnica em que se faz um breakdown normativo, né, a gente estabelece o que é transferência internacional de dados a partir da lei, mas isolando fatores normativos. A ideia, como esse é um texto inicialmente pensado de uma pessoa que trabalha com arbitragem, para pessoas que também trabalham com arbitragem e que sofrem dos mesmos desafios que eu sofri ao estudar a matéria, é ter um conceito antes de fluido um pouco mais instrumental mesmo, e seccionar a partir desses fatores normativos, sofrendo, é claro, o risco de que esse seccionamento resultasse numa redução do escopo, mas que, pelo menos, ele fosse instrumental, que a gente pudesse identificar uma transferência internacional de dados com relativa facilidade. Bom, o resultado disso é ainda um escopo bastante abrangente de quando o LGPD, ou Lei de Proteção de Dados, irão se aplicar no procedimento arbitral. E é claro que eu estou falando do âmbito da lei que se aplica aos atores que fazem parte do procedimento arbitral, e não estou me referindo à lei do conflito, né? A gente tem até o próprio ICCA, IBA, Joint Task Force, estabelece, olha só, os guidelines que eu aqui estou prevendo, eles se aplicam aos atores, eles não se aplicam ao procedimento, então são coisas que correm em paralelo, a escolha de leis substantiva e a proteção de dados. Bom, e o resultado, então, como eu havia comentado, é um escopo relativamente grande. A gente vai ter proteção de dados se aplicando em situações extremamente ordinárias, comuns, né, quero dizer, do procedimento arbitral. Então, o envio de ordens processuais, o envio de manifestações, esse trânsito de dados, ele, principalmente em arbitragens com elementos de extraneidade, que são arbitragens internacionais, ele vai ser muito comum. E disso, é claro, resulta desse escopo abrangente, talvez algumas questões, algumas zonas de tensão, a gente pode chamar assim. E aí eu inicio, propriamente dito, a inquirição, que é o objeto do artigo, que é o objeto central do artigo, que é um título, de certa forma, provocativo, que é The World is not GDPR, ou seja, estabelecer que sim, a gente tem proteção de dados, a gente tem leis que se aplicam e que têm características diferentes. Por mais que a gente, sim, como havia comentado os outros autores, a gente tenha assim, uma convergência, também identifico diferenças. E eu acho que essas diferenças são extremamente naturais, porque o dado é informação, e ele é tão fulcral a existência das comunidades humanas que é natural a gente imaginar que elas regulem isso de maneiras distintas.
Então, eu pontuo aí no artigo algumas distinções. Então, a Austrália, que não faz a distinção entre controlador e operador. O próprio professor Pedro Soares havia mencionado a GDPR, que menciona o conceito de establishment, que não é um conceito adotado pela nossa LGPD. Então, essas distinções, né, eu também cito o caso de Moçambique, que é extremamente importante para o nosso mercado arbitral, dado os laços culturais e históricos que estão vinculando os dois países. Moçambique tem a proteção de dados como um direito constitucional, um direito humano, mas não tem uma proteção de dados, uma lei propriamente dita, enquanto que, em contraste, Singapura tem uma lei de proteção de dados, mas adota um raciocínio comercial à sua lei e não entende isso como um direito humano, um direito constitucional. Bom, isso tudo são as zonas de tensão. É claro que a gente consegue identificar isso de uma maneira muito mais clara a partir da jurisprudência. E aí o problema evidente é que, por uma série de questões, até pela confidencialidade, que é claramente cada vez mais relativizada em procedimentos arbitrais, fontes de jurisprudência são pequenas. Qual foi a alternativa que eu busquei, né, enquanto articulista, né, para ter com o que trabalhar? Eu fui na arbitragem de investimento. E aí eu pego dois casos que eu achei bastante interessante. O primeiro é Tenant Energy, o Tenant Energy versus Canada, que basicamente era uma arbitragem administrada pela PCA, e a gente tinha um árbitro que ele estava na União Europeia. E ele declara isso, ele fala, olha, estou na União Europeia, se aplica GDPR, então sejam cientes disso. O tribunal arbitral, que era, só para estabelecer, né, o procedimento arbitral, ele tinha base no Chapter 11, no NAFTA. Então, ele era do Tratado Interamericano, México, Estados Unidos e Canadá. E aí o tribunal arbitral entende, olha, espera um pouco, por que eu vou aplicar a GDPR? Por que eu vou ter que, pelo menos, take due regard da GDPR, se a GDPR é europeia? E ele entende que não. Por quê? Porque, para ele, eles estariam vinculados ao tratado e a própria PCA, como órgão administrativo, seria, nas palavras deles, imune no sentido de uma organização internacional dentro do Reino da Holanda. Olha, eu entendo o raciocínio, mas eu não concordo. Eu acho que, nessas situações, a GDPR, ela claramente, pelo menos, deveria ser considerada, por exemplo, num protocolo de dados firmado pelo procedimento. Lembrando, novamente, que estamos falando de leis aplicáveis aos atores desse procedimento e ao trânsito de dados que pressupõe a condução administrativa do procedimento arbitral e não a resolução do litígio. Então, acredito que foi errônea a decisão nesse aspecto. O segundo caso que eu trago é um pouco diferente, é um Chorus FTA, né, baseado, uma arbitragem da PCA também baseada no tratado entre Coreia e Estados Unidos. E nessa situação a gente é diferente porque a gente já tinha, sem grandes problemas, a aplicação da lei coreana. E a lei coreana, ela tem a PIPA, né, PIPA, Personal Information Protection Act, e não havia muita discussão a respeito da aplicação da PIPA, mas eu acho interessante o Elliott versus Korea, que é esse caso, justamente porque o tribunal arbitral fala, não, eu, enquanto órgão que estou coordenando esse procedimento, tenho como responsabilidade a guarida da aplicação dessa lei, da observância dessa lei. Acho até que a palavra melhor seria observância e não aplicação, porque, de novo, estamos falando de leis que se aplicam aos agentes envolvidos nesse procedimento. E aí, passando, então, para o problema, eu fui buscar alternativas, né? O que uma pessoa como eu, uma pessoa que trabalha com arbitragem, poderia recorrer nesse momento, ainda que a lei de proteção de dados no mundo inteiro, a GDPR é relativamente nova, a LGPD é nova também. Bom, e aí eu faço também uma outra brincadeira, de certa forma, porque a arbitragem, ela é flexível e talvez essa seja a única característica inerente à arbitragem. A arbitragem não necessariamente é internacional, mas ela foi construída, é um construto histórico social para ser adequada à resolução de litígios internacionais. Então, eu acho que essa qualidade do produto, a arbitragem, pode ser ainda utilizada numa situação em que a gente tem essas leis de proteção de dados que eu acredito fazem parte de jus cogens, eu acredito que são parte de ordem pública, elas são inexoráveis nesse sentido, mas é possível talvez transitar dentro da aplicação dessas leis. E transitar, qual seria a solução prática disso? Estabelecer, de fato, um mapeamento de quais as leis se aplicam, e aqui bebo muito na fonte do SCA, IBA e o Task Force, que é justamente estabelecer quais são os possíveis zonas de tensão, quais os cuidados que eu tenho que ter, quais os standards que eu vou ter que aplicar durante todo o procedimento arbitral. Isso inclui também, por exemplo, third-party funders, isso inclui todos os atores envolvidos. Mas, além disso, além da feitura de um protocolo de dados, que eu acredito que é um negócio jurídico processual que deva ser firmado incerto dentro do termo de arbitragem ao início do procedimento,
acho que sim, e aí considerações quase político-econômicas, eu acho que o Brasil ele está numa posição privilegiada nesse sentido, porque é uma lei nova, mas ao mesmo tempo a gente tem uma comunidade arbitral pujante, pequena, relativamente homogênea, e que pode, então, dar certa segurança para atores que trabalham nesse meio, estabelecendo camadas regulatórias, claro, uma regulamentação privada, a partir dos regulamentos de arbitragem, passando também, talvez, por uma iniciativa conjunta entre as câmaras arbitrais, para que tudo isso sirva de alicerce para, na feitura do termo de arbitragem, a gente tem um protocolo de dados que garanta mínima segurança de quais são essas transferências de dados, como elas se dão, quais são os standards aplicáveis, para a gente evitar discussões, ou pelo menos a gente ter uma solução relativamente mais simples de discussões semelhantes à que eu vi em arbitragem internacional de investimentos. Essa é, de uma maneira bem breve aqui, o objeto aqui da minha inquirição enquanto artigo, e agradeço novamente a possibilidade de apresentá-lo aqui para os senhores. Obrigado. Muito obrigado, André. Acho que apenas está para modificar um pouco a ordem, talvez a gente possa inverter dessa vez, começar com o professor Pedro. Então, professor Pedro, passo a palavra. Obrigado, Bernard. André, parabéns pelo artigo. Dá para ver a sua experiência aí na condução de procedimentos arbitrais, possivelmente com o professor Carmona, então imagino que você já tenha vivenciado alguns bons procedimentos e tenha visto quando que a flexibilidade funciona e quando ela não funciona. E saiba também os momentos em que o dado pessoal é importante ou não. Eu achei seu texto muito fluido, muito fácil de ler, então eu te parabenizo por isso, principalmente porque você disse que é o seu primeiro artigo acadêmico, então é de um inglês muito escorreito e até de um alemão também muito bem colocado, e do ponto de vista de capítulo por capítulo, que foi o que eu fiz nos dois pontos, falando do capítulo primeiro que eu adorei a vertente psicanalítica que você colocou, se aventurando em Freud e em alemão. Achei muito interessante. Segundo, que eu concordo que a arbitragem é dado, como você colocou, ou melhor, é informação. Mas a preocupação não é qualquer informação, a preocupação é o dado pessoal. E acho que talvez isso valha o seu esclarecimento, porque enquanto há uma proteção, uma restrição, de certo modo, de circulação do dado pessoal, o dado impessoal, o dado não pessoal, na verdade, ele tem uma liberdade. Tem até o Transborder Data Flow da União Europeia que permite a circulação desse tipo de dado. Então, vale esclarecer, de novo, que tipo de dado você está falando, né? No capítulo 2, eu volto à mesma pergunta que eu fiz no primeiro trabalho. Eu acho que quando você começa a discutir conceito de territorialidade, fluidez, é importante trazer as matrizes interpretativas da importância ou da desimportância do território para a arbitragem internacional. Mudando, da importância ou desimportância da sede da arbitragem. Acho que isso é relevantíssimo de se trazer. E aqui um ponto interessante, que vale tanto para o seu artigo quanto para o outro. Você usa algo como onipresença, algo como a internet está em todo lugar e em qualquer lugar. Tem um ponto que você fala isso. Isso é verdade. E é importante que você problematize essa questão, tendo em conta não só a arbitragem internacional, mas também a arbitragem doméstica. Por quê? Se você levar ao extremo, o dado pessoal de algum procedimento, vamos supor, um relatório de testemunhas que tem lá o CPF das testemunhas. Esse dado pode estar armazenado no Brasil, em meio físico, ou pode estar armazenado em qualquer lugar, num servidor em nuvem, que vai estar sujeito a mais de uma regulação. E é importante que nós saibamos, que os atores da arbitragem saibam como lidar com isso, de que forma tratar dessa questão.
Então, ao falar de onipresença, isso foi no capítulo 2, é importante que você considere isso também. Isso vale para o primeiro trabalho, as diversas formas de se estruturar um banco de dados e como essas estruturas conversam com a territorialidade ou com a extraterritorialidade da Lei Geral de Proteção de Dados. Você traz no começo, quando você fala paper flash drive, você está trazendo dois tipos de artefatos de armazenamento de dados. O papel, que aí tem uma questão específica de gestão de documentos, que é importantíssima para a arbitragem, onde esses documentos estão gravados, mas o flash drive, que pode também estar na nuvem ou pode estar no bolso do árbitro, que vai para o Japão e pronto, e pluga esse dado em outro lugar. E você cria uma situação de extraterritorialidade. Então, se for para tratar do ponto de vista intrínseco do fluxo de dados necessário para que o procedimento arbitral tenha curso, que eu acho que é o enfoque que você pretende dar, é importante problematizar essas questões um pouco mais a fundo. No item B do capítulo 2, você traz o conceito de gray areas, mas não explicita quais seriam as gray areas. Vale 1 ou 2 parágrafos sobre isso. Eu até entendi o que você quis dizer, mas é importante que você explique. No item C, eu tive de recorrer às minhas antigas aulas de lógica para lembrar o que representava a setinha para cima e a setinha para baixo. Então, eu acho que vale também algum tipo de explicação sobre isso. Tá? No geral, seu texto tem uma linguagem um pouco rebuscada, que para nós que entendemos da questão é tranquilo, mas você tem que entender que talvez seu texto seja lido por alguém que ainda não tem a experiência necessária, seja na arbitragem, seja na proteção de dados ou na privacidade. E é importante que seu texto seja amigável para essas pessoas também. Capítulo 3. Aqui eu tenho umas questõezinhas, deixa eu só abrir aqui, bem rapidamente, espera aí. No capítulo 3, você usa alguns generalismos, do tipo, other DPLs around the globe follow the same pattern. É importante falar quais são essas other DPLs, senão o texto fica um pouco vazio de sentido. No segundo momento, você fala que as leis nacionais inevitavelmente refletem as necessidades dos países, que é algo que eu até falei na minha intervenção no primeiro artigo, que eu acho que é importantíssimo. E aqui você tem um gancho perfeito para entrar com a questão do legal transplants, da importância ou não de se espelhar a legislação doméstica na legislação internacional. Você cita um artigo do Ronaldo Lemos, que é um cara que entende, um advogado que entende muito mesmo de tecnologia, mas não é a única posição. Não, e talvez como um artigo acadêmico que visa refletir sobre isso, valeria a pena estudar. Achei muito interessante os 2 casos citados de arbitragem de investimento, e como nós não temos ainda um caso paradigmático no Brasil, acho que é o que você tinha. E, por fim, no parágrafo, no último capítulo, no capítulo 4, você diz, com muita ênfase, que proteção de dados pertence à ordem pública e não pode ser derrogada. Faltou a referência. A professora Karen citou a PEC, que ainda é PEC, portanto, não é emenda constitucional, não é lei em vigor. Se você está dizendo que ela não pode ser objeto de derrogação, é muito importante que você cite qual é a fonte doutrinária e jurisprudencial disso. Depois, quando você cita a questão dos protocolos, que é um ponto que me chama muita atenção nas minhas pesquisas, é um gancho para você falar de regulação privada, que eu acho que é uma saída muito importante e muito mais simples para a questão envolvendo fluxo transacional de dados, os atores próprios regulamentares. E as regras da IBA e da ICA são um exemplo clássico de regulação privada que aparentemente está funcionando. Por fim, o meu último comentário é o seguinte, fica para a sua decisão, se vale ou não vale aprofundar na questão da aplicação do direito pelo árbitro, aplicação do direito no tocante à proteção de dados. Por que eu digo isso? Porque um dos casos citados é justamente isso, é um árbitro falando, tem que aplicar GDPR. Agora, como essa aplicação deve ser feita? Aí você pode recorrer aos trabalhos do Rafael Alves,
a tese da Isabela Lacreta, que está sendo defendida amanhã, e outros trabalhos que serão importantes para você. Mas, no geral, esses são meus comentários. Eu depois também mando por escrito, e te parabenizo pela colocação do problema. Acho que o enquadramento está bem feito. A qualificação eu acho que ainda é bom aprofundar. Obrigado. Obrigado, professor. Passo a palavra ao André, se quiser fazer algum comentário. Não, perfeito, devidamente anotados aqui, obrigado, e peço mesmo que depois os envios, os anotamentos aqui para eu reformar o artigo e torná-lo um pouquinho melhor. Obrigadão mesmo. Obrigado. Então, André, acho que então agora a gente passa a palavra ao professor Diego para os seus comentários. Bom, obrigado, Bernard. Bom, já procurando também ser, né, mais objetivo, André, eu parabenizo você pelo trabalho. Eu, né, concordo também com o professor Pedro em relação à fluidez do seu texto. Realmente, assim, eu achei ele não só bem escrito, como também você faz, assim, provocações, né, assim, te leva a questionar ou a pensar nesses problemas. E aqui você deixou bem claro na sua apresentação que envolve a aplicação da LGPD, ou melhor, né, a Lei de Proteção de Dados, considerando transferência internacional de dados entre os atores envolvendo procedimento arbitral. E eu acho, então, inclusive, nesse ponto, na sua introdução, por exemplo, você poderia, e aqui eu vou ir bem assim para o campo, para o lado acadêmico mesmo, no artigo. Na introdução, você tem uma boa oportunidade, ou a oportunidade, de você delimitar metodologicamente o seu trabalho. Então, você vai ali esclarecer qual é o seu problema, os objetivos que você pretende atingir com o seu texto, eventuais assim, métodos utilizados. Então, assim, tendo em vista a qualidade do seu trabalho, e eu acho que, né, se você vai agora gastar um tempo para considerar essas observações feitas para aperfeiçoá-lo, eu acho que, então, assim, burilá-lo e até, eventualmente, submetê-lo a revistas internacionais, eu acho que vale muito a pena. Então, na parte de fazer uma introdução mais também preocupada com esse aspecto metodológico e, assim, abordando sinteticamente o que se aborda em cada um dos seus tópicos ou seus capítulos, acho que faria uma ótima introdução. Eu já vou, assim, saltar lá para a conclusão, aproveitando também essas considerações formais, que também eu acho que valeria a pena você colocar ali na conclusão, assim, até mesmo sintetizar de forma bem mais assim, clara e objetiva ali para o seu leitor quais são, assim, essas notas conclusivas às quais você chegou, as suas propostas, inclusive, que você faz, tocando esse último ponto que o Pedro abordou sobre, assim, protocolos, né, como um possível caminho a seguir, protocolos a serem estabelecidos entre esses atores, né, então, entre câmaras arbitrais, para fins de se harmonizar quais são as práticas, então, ou as melhores práticas de proteção de dados pessoais a serem empregadas. Então, assim, em termos formais apenas, né, essas duas observações que eu teria a fazer. Agora, e aí, né, assim, também indo e caminhando, tendo algumas interseções com o que o professor Pedro colocou aqui, quando você fala sobre a parte da international, você tenta trazer, né, apresentar o que é uma transferência nacional de dados. Então, conceitualmente, o que se deve entender. Acho até que você foi por um caminho interessante, colocando como exchange of data between processing agents. Eu acho que é um caminho interessante e vale ressaltar que, a bem da verdade, não existe, assim, um conceito, não existe conceito, vamos dizer assim, harmônico de transferência internacional de dados. A decisão do Schrems II, por exemplo,
Você não tem efetivamente uma definição do que é e quando nós vamos estar diante de uma transferência internacional de dados para fins de aplicação, então, das regras referentes à transferência transfronteiriça de dados pessoais. A verdade é que esse problema ainda não foi, se não está claro. Inclusive, você até fez a citação do próprio Kuhner, que é um dos maiores especialistas no tema, e ele não, justamente assim, definir com clareza o que é transfer, até por essa constante mudança ou desenvolvimento tecnológico, né? E nesse ponto aqui, eu acho que fica muito claro, no seu trabalho, acho que ficou até mais claro do que no trabalho anterior. A interseção, não só a interseção, mas uma certa zona cinzenta que ainda existe entre transferência internacional de dados e jurisdição. Aqui, esse escopo ou extraterritorial e âmbito de aplicação extraterritorial da lei. Porque, a princípio, transferência internacional de dados, a gente não está falando sobre aplicação extraterritorial de lei. Porém, acho que fica muito claro assim, que, até pelos exemplos que você trouxe, se eu não me engano, estão esqueci aqui a página. São casos, você trouxe alguns exemplos, né? Tentou ilustrar situações em que poderiam ser diversas leis aplicáveis, né? Na verdade, você vê ali, sim, o quanto ainda está, na verdade, pouco claro, né? Até onde a gente está falando de aplicação extraterritorial de uma lei e quando nós estamos falando de transferência internacional. Existe interseção? Existe. Inclusive, essa é uma das razões pelas quais uma consulta mais recente sobre o escopo extraterritorial da GDPR está sendo comemorada por alguns autores, porque ainda não há essa clareza para se distinguir quando a gente está falando sobre a aplicação internacional, ou melhor, extraterritorial, e a transferência internacional. Só para um exemplo claro, se eu estou aqui usando meu aplicativo com um pacote de Google, né? Vamos pensar que se é um Google Maps, então está capturando ou coletando dados sobre minha geolocalização. Pensemos aqui que o servidor está localizado nos Estados Unidos, né? Sede Google. Eu estou aqui no Brasil, mas o dado ele imediatamente ele sobe para os servidores do Google. Agora, se a gente está, então, pensando no contexto de procedimento arbitral, né, vamos considerar que uma Câmara Arbitral ela contrata os serviços de computação em nuvem da Cloudflare ou alguma outra provedora de computação em nuvem. Esse vai ser um acordo, um contrato de processamento, né, de dados. Provavelmente aí a gente vai ter, sim, esse tipo de transferência em que, né, aqui a Câmara, coletando dados sobre, enfim, entre as informações, dados pessoais, poderá haver essa transferência internacional. O emissor, eles têm usado muito o termo de exportador de dados e o importador de dados. Talvez nesse segundo caso fique mais claro que aqui é uma transferência internacional. No outro caso, talvez estejamos falando apenas de extraterritorialidade, né, da lei. Mas, ainda assim, é um tema pouco explorado. E eu acho que, como diz, o trabalho de vocês, e eu achei que o seu trabalho ficou até mais evidente ainda, essa interseção entre esses dois pontos. Eu não sei, talvez valha a pena assim, assim, salientar mais a necessidade, talvez, de termos parâmetros mais claros sobre quando estamos falando de transferência nacional, quando de extraterritorialidade, enfim. Foi uma coisa que me ocorreu. Só um outro ponto aqui, em relação foi um ponto destacado pelo professor Pedro e salientado como assim, algo muito positivo e que eu concordo no seu trabalho, é de sugerir a adoção de protocolos, né, entre
e você na sua fala até falou sobre assim, como seria uma oportunidade para a comunidade brasileira, arbitral brasileira, para poder ter uma iniciativa conjunta, por exemplo, entre câmaras, para estabelecer uma certa harmonização entre esses protocolos. Quando eu li essa parte, eu me lembrei muito dos códigos de conduta, que tem aqui uma forma de regulamentação privada e que está no artigo 33, inciso 2, a linha D, que fala que seria uma das formas. Então, não tendo uma decisão de adequação, códigos de conduta seriam relevantes para fins de permitir ou de legitimar transferências internacionais de dados. Na Europa foi recentemente aprovados os primeiros códigos de conduta no campo de computação em nuvem, não está relacionado à transferência internacional de dados. Só que vale lembrar que lá a gente está falando da União Europeia, é uma comunidade de países, já assim, entre eles não há transferência internacional. Mas aqui, para a gente, a dimensão é diferente, mas me parece que códigos de conduta poderia talvez ser uma via, talvez um caminho para olhar. E aí eu termino, acho que minha última observação só ver aqui. Sim. E aí é um aspecto mais formal. Na página 9, você faz referência, você menciona, alude à Autoridade de Proteção de Dados como Agência Nacional de Proteção de Dados. Eu acho que isso fica significativo pelo fato de que tem competências a ANPD como se fosse como que um ombudsman, né? Tem competências de receber reclamações de titulares de dados. Então, tem competências que não a tornam apenas uma agência reguladora, né? Então, eu acho que usar o termo agência, não só pela nomenclatura, né, mas expressa como ela é denominada, mas acho que até mesmo em termos jurídicos, de funções, né, ou atribuições, também tem um reflexo. Então, acho que eu sugeriria essa alteração. E no mais, é só isso. Eu, mais uma vez, te parabenizo pelo belo trabalho. Obrigado, professor Diego. Passo então ao André, se quiser realizar algum comentário. Opa, obrigado, Diego. Só uma dúvida mesmo, que eu acho que o áudio talvez tenha falhado. Na parte da agência, qual que é exatamente a alteração sugerida aqui, que eu estava anotando e acabei perdendo? Perdão. Não, é só alterar o termo de agência para autoridade. Eu acho que... Autoridade, perfeito. Sim, entendi. Maravilha, é isso mesmo. Em inglês seria o mesmo, o DPA, inclusive, né, adotando o termo como na Europa também é adotado, acho que seria mais seguro, né? Sem dúvida. Perfeito. Anotei aqui e assim, só um comentário. Morri de medo na parte que eu tive que definir transferência, porque achei muito difícil mesmo. Muito difícil, não consegui grandes alicerces doutrinários que me dessem uma garantia de que eu estava tratando com conceito. Pensei em fazer uma aproximação tipológica do que seria transferência, mas achei que ia ficar, sei lá, talvez não muito instrumental, que é a preocupação de fazer um negócio tão mais straightforward. Enfim, só o comentário aqui, mas obrigado aí pelos apontamentos, notei tudo. Obrigado, André. Passo então agora a palavra para a professora Karen para os comentários. Obrigado, professora Karen. Bom dia, André. Primeiro, eu gostaria de parabenizar você pelo artigo. Eu gostei muito do seu estilo de escrita. Eu achei que fica muito interessante o artigo, com algumas provocações e algumas citações, né, interessantes. Então, eu acho que me identifiquei bastante. Eu vou fazer coro aqui com o professor Pedro e com o professor Diego em algumas observações, trazendo um enfoque um pouco diferente, né? Primeiro, essencial você delimitar logo no início que você está falando de dados pessoais, porque realmente da leitura, como disse o professor Pedro,
a gente não tem essa impressão necessariamente, né? Ao longo do texto a gente vai tendo essa impressão. E a gente tem muitas discussões doutrinárias atuais sobre transferência de dados, né? E implicações que eles trazem como um todo, seja em relação ao governo, à propriedade intelectual e tudo. E aí, aqui nesse caso, a gente está falando especificamente de dados pessoais. Me parece que realmente essa questão do enquadramento e da qualificação tá essencial no seu artigo. Eu acho que é importante você pensar no título dele, porque lendo o seu artigo, eu chego à conclusão que você realmente quer analisar a aplicação das legislações de privacidade e proteção de dados ao procedimento arbitral. As implicações que isso vai ter para as instituições de arbitragem, para os árbitros e para as partes. Então, aqui a gente não está falando de um litígio que envolva questões de privacidade. Então, você fazer essa definição, talvez logo na introdução, e pensar nisso um pouco para o artigo, eu acho que já vai ser muito positivo, né? Para o texto, para o entendimento do texto, e até para você conseguir colocar as suas argumentações de uma forma bem direta e objetiva. Talvez eu passe aqui em algumas questões que eu fui anotando ao longo do texto, eu acho que vai ser mais fácil. Uma provocação que eu queria fazer para você é, já que você se propõe, né, a analisar essa questão dos procedimentos arbitrais, eu acho que um grande problema que as instituições arbitrais vão ter vai ser a questão das solicitações de acesso dos titulares de dados pessoais e a confidencialidade da arbitragem. Não sei se isso é uma questão que você quer explorar ou não, dependendo da limitação do tema que você vai fazer aqui no seu artigo. Tá? Eu discordo aqui na página, bom, logo no começo, no finalzinho do item 1, que você menciona um pouco essa capacidade de você fazer uma barganha para escolher a melhor jurisdição, a melhor lei, para que você consiga, né, se posicionar em relação à proteção dos dados. Eu acho que a gente tem que olhar com cuidado o artigo 3º, tanto da LGPD quanto do GDPR, em relação ao território de aplicação e o escopo geográfico, né? Porque eu acho que, como trouxe aqui o professor Pedro, a sede da arbitragem, a sede da própria instituição arbitral, o local onde as partes estão, isso tudo vai determinar qual lei vai ser aplicável. A gente não tem aqui uma possibilidade de barganha, né? Necessariamente em relação à lei crua. Não estou falando aqui de questões que podem ser sujeitas a uma private regulation, como você traz mais adiante, e até esses códigos de conduta que foram trazidos pelo professor Diego aqui, mas pense um pouco na frase, né, no impacto que você quis trazer nesse sentido de forum shopping, que eu acho que não fica muito adequado aqui nesse contexto, tá? Perfeito. Professora, só para eu anotar aqui, você conseguiria me indicar a página, só para eu realmente reformular essa frase? Desculpa. O seu artigo, que eu recebi a versão, ela está sem página, mas eu posso indicar para você que a frase onde está a nota de rodapé é 5. Ah, perfeito. Nota de rodapé Tá 5. Isso. Maravilha. Obrigado. Aí, ainda nesse último parágrafo, antes do item 2, você menciona aqui um pouco a questão do fato de que o uso, né, da arbitragem online começou a se tornar uma questão somente a partir da LGPD, né, da Data Protection Law. E eu acho que não necessariamente, né? Acho que você tem que pensar em outras legislações, como, por exemplo, já foi mencionado aqui antes, o Marco Civil da Internet, né? Qual seria a função do Zoom, né? Dentro de um procedimento arbitral, né? Pelo Marco Civil, um provedor de
de serviços de aplicação da internet, né? Quem é o controlador, quem é o operador, enfim, ficam aí. Eu acho que realmente, dentro do que você se determinou no artigo, faltou bastante pesquisa sobre a legislação de privacidade e proteção de dados em si e como que ela se aplicaria ao seu caso, tá? Você trouxe algumas jurisprudências, mas a pesquisa, a leitura dos artigos e tentar entender os artigos, eu senti falta, tá? Então, por exemplo, quando a gente chega aqui nesse item 2, o subitem A, pequenininho, você começa a falar um pouco da questão do escopo de aplicação geográfica. E aqui, já que você se propõe a falar sobre isso, eu acho importante você mencionar o artigo 3 do GDPR, mencionar o artigo 3 da LGPD, e fazer esse cotejamento entre os dois, né? Então, faltou, por exemplo, aqui, na minha opinião, a questão da aplicabilidade quando alguém está monitorando comportamentos, né? Então, realmente, independente de onde o processamento está ocorrendo, onde o tratamento está ocorrendo, mas se eu estou me referindo a dados relativos a sujeitos residentes na União Europeia, né, que não tem o conceito de cidadania, ou sujeitos que estão na União Europeia. Então, mesmo um turista ou uma parte, né, um executivo de uma empresa que vai até um determinado local para uma audiência de arbitragem, ele se sujeita, no momento em que ele está naquela audiência, àquela legislação, por exemplo, da União Europeia. Tá? Então, eu acho que você tentar destrinchar isso um pouco em relação ao escopo de aplicação geográfico seria bem importante no seu texto. Quando você começa a mencionar essas questões de transferência de dados, achei bem-vinda a sua tentativa de... Professor Diego fez aqui uma observação. Você quer falar, professor Diego? Ah, tá ok. Quando a gente fala da transferência, quando você faz essa tentativa de qualificação, né, de definição, de transferência internacional de dados, eu acho que é válido, mas talvez você possa simplificar um pouco mais. A gente está falando de um tratamento do dado, né? E se eu estou falando de um tratamento do dado, é uma operação sujeita à legislação de proteção de dados pessoais. E aí, em que momento esse tratamento dos dados pessoais vai implicar a incidência dessa legislação ou da outra legislação? E aí, a gente chega nesse local do seu texto que você realmente tenta dar exemplos, que foi uma coisa que o professor Diego já trouxe para você, que está no item C. Então, você fala... one can already establish some typical situations where the transfer of data in an international arbitration proceeding would occur, né? Eu sugeriria, mais do que você tentar qualificar dessa forma como você qualificou, então, sending of memorials, exchange of communications, você tentasse qualificar de uma forma que abrangesse mais tratamentos. Então, se o sujeito está nesse determinado local, se a instituição arbitragem tem sede, se as partes concordaram no seu protocolo, né? Eu acho que seria mais frutífero para o artigo, porque você abrangeria mais atos que talvez a gente não consiga, né, pensar que, depois do memorial, depois da audiência, né? Eu acho que já fica uma qualificação melhor para você aqui no artigo. Quando você fala de transferência de dados entre agentes de processamento, eu não sei se realmente estaria o conceito de transferência, porque a gente tem o conceito de... Eu acho mais adequado você usar o conceito de compartilhamento que a lei traz. A gente tem o conceito de compartilhamento definido na LGPD. Por exemplo, eu tenho um compartilhamento dentro do mesmo agente, entre departamentos diferentes do mesmo agente. Então, talvez eu tenha um compartilhamento de dados entre a secretaria da Câmara e a diretoria ou a presidência, né? Se eu tiver um incidente aí de impugnação, alguma coisa assim. Então,
presta atenção nisso. E aí a gente tem que ver, né? Onde é que o presidente está? Ele é o presidente da Câmara, mas talvez ele não esteja no Brasil, né? Se estou falando de uma instituição brasileira, enfim. Quando você fala aqui de dados sensíveis, né? No item C, cuidado, porque na Europa ele tem outro nome, né? Special Categories of Data. E, aliás, isso é um ponto também para o trabalho da Júlia, do Rafael, essa diferenciação entre dados pessoais sensíveis e Special Categories of Data, né? Não é tão fácil a gente inferir que a LGPD copiou o GDPR. O GDPR tem muito mais dados nessa categoria do que o LGPD tem. E eu acho que o principal para você pensar dentro do seu artigo e do tratamento de dados pela instituição arbitral é quais os cuidados que eu tenho que ter quando eu estou falando de um dado pessoal sensível. O que aparece imediatamente é a questão da base legal para o tratamento. Né? Porque se eu estou falando de um dado pessoal sensível, eu não vou ter o legítimo interesse, que é o que geralmente se usa amplamente, né, para justificar a promoção e execução dos seus negócios. E aí eu vou estar falando realmente de coisas que vão ser mais intrincadas para a instituição arbitral resolver. Tá? Então, acho que talvez lembrar disso, que aí eu fico com cumprimento de lei, eu fico com consentimento, né, que dá uma série de ônus aí para administrar esse consentimento se você escolhe essa base legal. Talvez, deixa eu ver, aqui embaixo do item C ainda, quase chegando no item 3, usando talvez como parâmetro para você a nota de rodapé 19, para você encontrar no texto, eu acho importante você pensar nesse contexto da transferência internacional, que a gente já mencionou um pouco no artigo anterior, que é quando o dado está saindo de uma jurisdição para outra, né? Então, a questão aqui é a saída do dado mais do que a entrada do dado. Se o dado entrou no Brasil, a questão vai ser a jurisdição da onde ele saiu. Opa, como que está sendo cuidado esse dado nessa nova jurisdição que ele entrou? Porque é claro que dentro da jurisdição onde ele está, se aplica a lei, né, daquele espaço, tá? Então, esse conflito ocorre sempre na saída do dado. E aqui, eu chamo a atenção até para uma interpretação que você fez do artigo 4º da LGPD, a respeito da vinda do dado de fora, que a LGPD não se aplicaria, né? Esse artigo e esse inciso específico do artigo 4º, ele se refere a quando o dado realmente passa pelo território nacional sem nenhum tratamento mais intensivo, né? Basicamente, como se ele tivesse numa base de dados e olhe lá. Tá? Se não, se você tem alguma coisa mais intensiva, você teria um tratamento, sim, e estaria sujeito à LGPD. E aí, eu acho que o cerne aqui é você explorar muito o artigo 33, o inciso 1º e principalmente o inciso 2º, porque eu acho que a sua conclusão, como você já apontou, vai ser no sentido desses protocolos, né, que a IBA até está ajudando, como trouxe aí o professor Pedro, a questão dos códigos de conduta, e a base legal para você fazer isso está onde? Está no 33, inciso 2. Então, explora isso melhor, dá uma estudada melhor na LGPD para você trazer esses instrumentos de adequação para as transferências internacionais, porque realmente vai ser o futuro para as instituições arbitrais. Elas terem esses protocolos, ou esses acordos, ou as cláusulas standards, que você, ao aderir a uma arbitragem, ao escolher a administração da sua arbitragem por aquela instituição, você vai aderir àquele standard, e aquele standard já levou em consideração os melhores padrões mundiais, né? Porque a questão é sempre você oferecer uma proteção abaixo e não uma proteção acima. E aí você consegue seguir em frente. Eu acho que vai ser a grande contribuição do seu artigo você trazer essa conclusão, né? E o GDPR, no artigo específico de transferências, é muito parecido. Então, você pode usar esse cotejamento aí entre os dois. Por fim,
Eu gostaria só de fazer mais uma provocação, que eu acho que é a questão da anulação, né, de uma sentença arbitral, se ela estiver em desacordo com a LGPD ou com alguma legislação aí de proteção de dados. Eu acho que isso é, como você mesmo escreveu, se eu não me lembro, isso realmente é uma questão para um outro trabalho. Mas você até citou um autor que diz que isso não seria possível. Né? Talvez para dividir com você um pouco a minha impressão, me parece que uma falha no tratamento de um dado pessoal ocorrida durante um procedimento arbitral seria incapaz de invalidar uma sentença arbitral, porque não é esse o foco da LGPD, não é esse o foco do GDPR. Então, cuidado ao fazer essa provocação, porque pode ser que as pessoas, né, queiram mais e aí você, né, tem um limite aí de artigo para você escrever. Eu acho que isso, né, daria um artigo belíssimo. Mas é isso, desculpa se eu me estendi demais. Eu agradeço aqui. Não, imagina, ótimo, obrigado. Notei aqui os apontamentos. E vamos lá, vamos tentar melhorar aqui os artigos e faço um novo agradecimento aí para todos vocês pela experiência mesmo de trocar essas ideias de um tema extremamente novo para mim. Ótimo. Só antes de finalizar, eu gostaria de saber também se a Júlia ou o Rafael queriam fazer algum comentário ao artigo do André. Queria dizer quão fascinante eu achei os casos que o André trouxe. A arbitragem de investimentos é um assunto assim, que eu não tinha muita familiaridade e foi impressionante. Alguns dos casos me chamaram muita atenção, já acabei procurando saber mais e agradeço por ter compartilhado conosco e ter aberto essa porta. Acho que tudo serve para acrescentar e despertou a minha curiosidade. Então, parabéns pelo tema. Muito obrigado. Obrigado, Júlia. Rafael, não sei se gostaria também de falar algo. Acho que está sem áudio, Rafael. Não sei se você está falando alguma coisa. Eu acho que você deve estar falando alguma coisa, mas como está com máscara, eu não estou conseguindo entender. Eu acho que o teu microfone está com algum problema, porque você não está mudo. Tá. Não, tudo bem. Acho que teve algum problema, acho que não tem grande prejuízo nisso, mas obrigado, Rafael. Então, acho que isso conclui os nossos debates do dia de hoje. Eu só gostaria, antes de finalizar, de agradecer uma vez mais aí, aos nossos especialistas, professora Karen, professor Diego, professor Pedro. Foi uma verdadeira aula assistir aqui, tanto a apresentação dos autores quanto as sugestões apresentadas por vocês na data de hoje. Assim que a gravação estiver pronta, a gente vai disponibilizar tanto aos autores quanto a vocês também, para caso queiram no futuro. E depois a gente vai fazer uma curadoria para ver se a gente consegue publicar, editar e publicar a parte desses debates, fazendo divulgação através do CCBC. Também devemos mandar, na sequência, um formulário de feedback do próprio modelo de chamada de artigos. A gente está querendo sempre, na NewGen, aprimorar e trazer mecanismos inovadores de discussão e debate. E até o final do ano, o mais cedo possível, que também permita aos autores agregar essas contribuições, nossa ideia já é soltar a publicação dos artigos aprovados na chamada. Então, uma vez mais, muito obrigado aos autores, muito obrigado aqui aos especialistas que tanto nos ajudaram. Foi um prazer contar com vocês aqui nessa vez. Tenho certeza também que a gente vai ter muitas outras oportunidades de colaboração no futuro. Beleza, muito obrigada. Obrigado a todos, obrigado, Bernardo, obrigado pela oportunidade. Eu aprendi bastante também com os meus colegas, com a professora Karen, o professor Pedro, e também com a leitura dos artigos. Foi ótimo. Eu também agradeço muito, adoro debater, né, esses temas que são tão interessantes, agradeço a provocação feita pelos autores, são artigos muito interessantes e pioneiros, então não se sintam diminuídos aqui, eu acho que, né, o pioneirismo tem aí a sua dificuldade e faz parte, vocês se propuseram a isso. E agradecer muito aí, professor Pedro e professor Diego, também aprendi muito hoje, né? Muito gostoso, muito obrigada.
Também estendo meus agradecimentos aos professores Karen e Diego. Parabenizo novamente os redativos e fico agora na expectativa de ver o texto revisado. Acho que o tema é realmente pioneiro e é realmente desafiador, então vocês merecem aplausos. Muito obrigado. Muito obrigado, então, a todos. Acho que a gente, então, pode interromper a gravação. Também aqueles que já quiserem sair, podem sair sem nenhum problema.